Muito bem, meus queridos, Levi aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Adultos, lição do primeiro trimestre de 2023, editada pela publicadora CPAD, o qual vai nos trazer o título Estevão, o Mártir Avivado. E a CPAD, no final de semana passada, ela já liberou aqui o tema da lição do segundo trimestre de 2023. E eu quero deixar aqui para os irmãos que acompanham aqui no canal, aqui no YouTube e também lá no Facebook, você que gosta desse conteúdo aqui do subsídio do livro de apoio. E depois que ela lançar aí a capa da lição, vou fazer um vídeo específico só para poder com esse detalhe da capa e também aqui do tema da lição do segundo trimestre de 2023. O tema do segundo trimestre da Lições Bíblicas Adulto vai trazer o título Relacionamentos em Família e o subtítulo Superando Desafios e Problemas com Exemplos da Palavra de Deus. O comentarista vai ser o pastor Elienay Cabral e na lição de número 1 vai trazer o título Quando a Família Age por Conta Própria. E na lição de número 2 vai trazer o título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Na lição de número 3 vai trazer o título Ciúme, o mal que prejudica a família. Na lição de número 4, Ídolos, vai trazer o título Ídolos na Família. Na lição de número 5, vai trazer o título Motim em Família. Na lição de número 6, vai trazer o título Pais zelosos e filhos rebeldes. Na lição de número 7, vai trazer o título O Relacionamento entre Nora e Sogra. Na lição de número 8, vai trazer o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Na lição de número 10, vai trazer o título Uma Família Nada Perfeita. Na lição de número 10, vai trazer o título Quando os Pais Sepultam Seus Filhos. Na lição de número 11, vai trazer o título Os Prejuízos da Mentira na Família. Na lição de número 12, vai trazer o título Criando Filhos Saudáveis. E para fechar o trimestre, na lição de número 13, vai trazer o título A Amizade de Jesus com a Família de Betânia. Então, esse aqui vão ser o tema e as lições que nós estaremos estudando no segundo trimestre de 2023, que vai ser de grande importância para a família de Deus, a família que está inserida no corpo de Cristo, tanto família irmãos em Cristo, e para o corpo de Cristo que é incluído de famílias entre esposo, esposa e filhos, né, e os parentescos. Deus em Cristo vem estar nos abençoando nesse segundo trimestre para nós nos aprofundar mais e recuperar aquilo que as famílias estão perdendo e tentar colocar em prática alguma coisa que a gente pode estar deixando a desejar. Tá bem, meus queridos? Depois, então, que a CPAD lançar a capa da lição, vou fazer um vídeo com a capa e novamente mostrando a lição somente nesses dois temas, tá bom? E nós estamos estudando a lição, a lição de número 7 no próximo domingo, e nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023, que traz aqui o título desse trimestre, Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E nós já estudamos 6 lições, que nós já passamos por ela. No próximo domingo estaremos estudando a lição de número 7. E na primeira lição, estudamos o tema O Avivamento Espiritual. Na lição de número 2, nós estudamos o tema O Avivamento no Antigo Testamento.
Na lição de número 3, nós estudamos o avivamento no Novo Testamento. Na lição de número 4, nós estudamos o tema O Ministério Avivado de Jesus. Na lição de número 5, nós estudamos o tema O Avivamento na Vida da Igreja. E na lição de número 6, que estudamos no domingo passado, trouxe o título O Avivamento no Ministério de Pedro. E no próximo domingo, querendo o Senhor Jesus, nós estaremos estudando a lição de número 7, que vai trazer o título Estevão, o Mártir Avivado. E o texto áureo dessa lição nos diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. A verdade prática nos diz assim: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. E a leitura bíblica em classe está registrada no livro de Atos, capítulo de número 6, versículo 8 a 10, e capítulo de número 7, versículo 54 a 60, que nos diz: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantavam-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O hino sugerido para essa lição é o número 84, 171 e 330 da harpa cristã. Caso você não conheça algum dos louvores, é só você pesquisar no YouTube por hinos sugeridos da harpa cristã, lição 7, Estevão, o Mártir Avivado, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu enriquecimento espiritual e conhecendo também mais os hinos da harpa cristã. O comentário dessa lição e a introdução nos diz assim: o assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou invejas aos adversários do evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida, conforme registrado em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E a palavra-chave para essa lição é mártir. E no primeiro tópico vai trazer o título O Testemunho de Estevão. No primeiro subtópico, Estevão usado por Deus. No segundo subtópico, uma covarde oposição. No terceiro subtópico, a fúria dos acusadores.
No segundo tópico, vai trazer o título A Preciosa Morte de Estevão. No primeiro subtópico, Cheio do Espírito Santo. No segundo subtópico, A Violência dos Acusadores. No terceiro subtópico, O Perdão do Martírio. No terceiro tópico, vai trazer o título O Avivamento no Sofrimento. No primeiro subtópico, Sofrimento e Morte dos Apóstolos. No segundo subtópico, O Avivamento e Sofrimento. Então, nós vamos agora para o livro de apoio, para nós deixarmos aqui o conteúdo de auxílio para essa lição, para nosso enriquecimento espiritual e mais conhecimento dentro do assunto. O título diz: Estevão, o mártir avivado. A Igreja de Jesus nasceu, cresceu e desenvolveu-se debaixo de perseguições das mais diversas. Todos os sistemas religiosos, institucionais e políticos foram usados para destruí-la desde o seu nascedouro. Quando Jesus nasceu, o diabo procurou eliminá-lo ainda na sua infância. Herodes, o famigerado rei, representando o Império Romano, ao saber pelos magos que nascera o rei dos judeus, sentiu-se ameaçado e procurou eliminar o menino Jesus. Mas Deus livrou-o das mãos do sanguinário monarca. Ao longo do ministério de Jesus, a perseguição sempre se fez presente, de uma forma ou de outra. Os líderes do judaísmo, sentindo-se ameaçados no seu prestígio e por inveja, procuraram ocasião para matá-lo. Por fim, traído por Judas Iscariotes, Jesus foi entregue nas mãos dos que queriam a sua morte. Ele foi preso, julgado injustamente e levado ao patíbulo da cruz. Só que a alegria dos inimigos de Cristo durou pouco. 3 dias depois de sepultado, conforme ele próprio dissera, ressuscitou glorioso e triunfante, vencedor da morte, do diabo, do pecado, do mundo e de todos os poderes das trevas. Cumprida a sua missão divina, Jesus voltou ao seu lugar à destra de Deus nos céus. Se não fosse o avivamento resultante do Pentecostes, como dissemos no outro texto, a igreja não teria sobrevivido. Seria apenas uma lembrança de uma religião que teria fracassado. Desde que Jesus subiu aos céus, a sua igreja passou a sofrer perseguições. As portas do inferno valeram-se da religião para perseguir os seguidores do Nazareno. O judaísmo levantou as suas forças contra os primeiros cristãos. Após a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, a perseguição teve início quando Pedro e João, usados por Deus no nome de Jesus, curaram um coxo de nascença que ficava à porta do templo, chamada Formosa, conforme registrado em Atos capítulo 3, versículo 2. Não demorou muito quando, diante do povo, já atônito por conta do milagre operado diante do santuário judaico, adentraram ao recinto os sacerdotes com o apoio do capitão do templo e dos saduceus, e lançaram os apóstolos na prisão sem acusação formal ou mandado judicial. Como resultado, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número desses homens a quase 5.000, conforme Atos capítulo 4, versículo 4 registra. O crescimento rápido da igreja impressionou os poderosos do judaísmo. Eram 12 os que andavam com Jesus. No Pentecoste, no cenáculo, reuniram-se 120. Com a pregação de Pedro, mais de 3.000 converteram-se a Cristo. Depois da cura do coxo, foi grande o alvoroço entre os inimigos do Evangelho de Cristo. Os apóstolos foram presos, libertos, e o número dos cristãos chegou a quase 5.000. A igreja continuou crescendo de maneira impressionante, e a perseguição intensificava-se.
E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé, conforme registra Atos capítulo 6, versículo 7. O crescimento não se dava apenas entre as pessoas de classe pobre e sem cultura, mas até entre os sacerdotes judaicos. Isso incomodava e revoltava a liderança religiosa e política da época. O diácono Estevão foi usado por Deus de forma poderosa. Pelo seu ministério, o Senhor Deus fazia prodígios e grandes sinais. Na visão dos inimigos de Cristo, a sua obra precisava ser detida. A igreja não deveria continuar crescendo, mas Deus não pode ser impedido por ninguém. Está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Conforme registra Isaías capítulo 43, versículo 13. Nesse capítulo, meditaremos sobre o papel de Estevão, a sua prisão e o seu discurso eloquente, cheio da unção de Deus, e por fim a sua morte, glorificando a Cristo. Primeiro tópico: Estevão e o seu testemunho de fé. Depois de uma assembleia extraordinária da igreja nascente, os diáconos foram escolhidos para cuidar da parte social da comunidade cristã. Isso contribuiu para que o cristianismo fosse bem visto por muitas pessoas. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos capítulo 6, versículo 7. Primeiro subtópico: Estevão usado por Deus. Estevão destaca-se entre os diáconos. Na escolha dos diáconos, o nome de Estevão aparece pela primeira vez de uma forma bem interessante. Dos 7 eleitos pela igreja, todos tinham que ter os requisitos de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, conforme registra Atos capítulo 6, versículo 3. Estevão teve uma menção diferenciada quanto à sua condição espiritual, pois era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, conforme registra Atos capítulo 6, versículo 5. Estevão fazia grandes sinais e prodígios. Estevão era homem que tinha comunhão com Deus e foi usado para efetuar grandes coisas que glorificavam o nome do Senhor. Diz a Bíblia: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, conforme registra Atos capítulo 6, versículo 8. Ele era um pregador que atraía multidões por causa da sua fé em Deus e nas suas promessas de que, ao ser batizado no Espírito Santo, teria poder para realizar o seu ministério chamado por Deus. Jesus prometeu que os seus discípulos haveriam de receber a virtude do Espírito Santo para serem testemunhas em todas as partes, a partir de Jerusalém e até os confins da terra, conforme registra Atos capítulo 1, versículo 8. Homem cheio de fé, Estevão creu, e Jesus cumpriu a sua promessa aos que creram. Dentre os sinais que demonstrariam a sua fé estavam expulsar demônios, falar novas línguas, impor as mãos sobre os enfermos e curá-los, conforme registra Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Ao ser usado por Deus de forma maravilhosa, com sinais evidentes da sua fé e unção, causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se contra ele 4 grupos, alguns da sinagoga, chamados de libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com ele. Estevão sofre covarde oposição. Os inimigos da igreja sempre usam meios escusos e desonestos, com maldade, covardia e ódio contra a fé cristã. Em debate com Estevão, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Não tendo argumentos teológicos, filosóficos, teóricos ou lógicos, ou mesmo fundamentos na lei de Moisés, os adversários da igreja usaram métodos vergonhosos contra o servo de Deus, como o suborno ou a propina para aliciar homens ímpios e acusarem-no com mentiras.
usaram de violência contra ele, excitando o povo, os anciãos e os escribas, que eram a liderança religiosa da cidade, e arrebataram-no, levando-o à força e conduziram-no ao conselho, que era o sinédrio, uma espécie de tribunal religioso, legislativo e judicial, que ficava em Jerusalém. Era um julgamento absurdo, onde o acusado não tinha direito de apresentar testemunhas ou advogado de defesa. Mas aos acusadores levaram falsas testemunhas, que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus, conforme registra Atos capítulo 6, versículo 9 a 14. Algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo, conforme registra Atos capítulo 6, versículo 15. O discurso de Estevão sobre a história de Israel. O sumo sacerdote, à frente do sinédrio, ficou atônito diante das acusações contra Estevão, e disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Atos capítulo 7, versículo 1. Essa pergunta deve ter sido dirigida a Estevão, o acusado sem provas e sem defensor. Ele deve ter tido autorização do presidente do conselho para falar e logo começou a fazer a sua exposição num longo discurso apologético. E Estevão assim o fez numa sequência que denota que ele estava bem seguro nas suas convicções cristãs. Estevão começou o seu discurso com uma chamada à atenção de todos, dizendo: varões, irmãos e pais, ouvi. Atos capítulo 7, versículo 1. Ele fez referência a vários episódios envolvendo Abraão e a sua chamada por Deus para ser pai de muitas nações, seguido do seu filho e neto Isaque e Jacó, Israel, e passando por José, Moisés, Josué, Salomão e Davi. Até esse ponto, o auditório ouvia impassível. Estevão enfurece os seus acusadores. Depois de dissertar com muita sabedoria sobre a história de Israel e a sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Ele confrontou a dureza de coração dos líderes de Israel ao dizer: homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Atos capítulo 7, versículos 51 a 54. Em poucos minutos, Estevão demonstrou o estado espiritual de Israel durante a sua história. Nunca em nenhum lugar e em tempo algum, um povo foi tão abençoado por Deus. Nascido de Abraão, o patriarca hebreu, constituída como nação escolhida para representar os interesses do reino de Deus na terra. Israel ouviu da parte de Deus promessas jamais feitas a qualquer povo. Deus tirou aquele povo do Egito e fez sinais e maravilhas jamais vistas por qualquer povo do mundo, começando com a sua retirada da escravidão egípcia com poderosa mão divina, depois com as pragas derramadas sobre aquele povo idólatra, em seguida o livramento na passagem do Mar Vermelho, a água tirada da rocha e o manjar dos céus enviado, além de ter dado vitória sobre povos mais fortes e mais poderosos que eles em termos humanos. Se não tivesse dado palavra tão dura contra os que o acusaram no Sinédrio, Estevão poderia ter escapado da pena capital, mas ele preferiu ser fiel à sua missão, expondo que o Espírito de Deus pusera ali no coração. Cumpriu-se o que Jesus dissera aos seus discípulos: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como a pomba. Acautelai-vos, porém, dos homens,
porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e eles e os gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem falará em vós. Mateus capítulo 10, versículo 16 a 20. Segundo ponto, ou segundo tópico, Estevão e a sua morte preciosa. Diante da fúria dos seus acusadores, principalmente dos líderes do Sinédrio, Estevão não se intimidou e permaneceu firme. Ele sabia que poderia ser condenado à morte por confrontar o sistema religioso, hipócrita e anticristão, mas preferiu olhar para os céus. Primeiro subtópico, cheio do Espírito Santo. Para enfrentar a morte sem desesperar, Estevão mostrou que era um servo de Deus, que tinha íntima comunhão com o Senhor. Antes de ele ser apedrejado, teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai num momento especial, num êxtase espiritual tão grande que a morte não lhe intimidou. E ele proclamou com graça e paz. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55. Estevão só pôde enfrentar as terríveis acusações contra ele, porque era um servo de Deus que orava. Certamente jejuava e depois do Pentecoste não se limitou a falar línguas estranhas. Como acontece com muitos crentes batizados no Espírito Santo, ele buscou e tornou-se um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Antes do Pentecostes, os discípulos já eram salvos e tinham o Espírito Santo com eles, habitando neles. Porém, uma vez batizado no Espírito Santo, eles receberam um revestimento de poder que jamais conhecera. No seu discurso, diante do Sinédrio, demonstrou ter esse poder na sua vida. Jesus já tinha prometido aos seus discípulos que eles haveriam de receber poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E Estevão também experimentou esse novo estado de relacionamento com Deus. Em nenhum momento ele demonstrou fraqueza espiritual, emocional ou psicológica diante dos desafios, dificuldades, oposições e afrontas violentas contra a sua pessoa. Ele manteve-se de pé, com altruísmo e coragem. Ser cheio do Espírito Santo faz toda a diferença na vida dos servos e servas de Deus. Jesus assegurou: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. João capítulo 15, versículo 26. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, exortou-lhes que fossem cheios do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. Nesse texto, vemos que o crente cheio do Espírito Santo não apenas fala línguas, como também foge de vícios, de contendas e passa a adorar a Deus com novos cânticos espirituais. De coração e sempre agradece a Ele por tudo em nome do Senhor Jesus. Lição importante para os dias atuais, quando em igrejas evangélicas o louvor gospel exalta o cantor, a banda ou outro grupo musical. O momento de louvor torna-se um show de técnica e exibição de talentos humanos. Segundo, a fúria dos acusadores.
Se os seus acusadores já estavam enfurecidos por terem sido confrontados corajosamente por Estevão, de serem duros de coração e de resistirem ao Espírito Santo, eles não suportaram ouvir que Estevão estava vendo a glória de Deus e a Jesus nos céus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos capítulo 7, versículos 57 e 58. Estevão foi levado à periferia da cidade, provavelmente para lugares menos movimentados, e ali foi cercado pela multidão enfurecida com sede de sangue. A sua fúria alcançou o auge quando ouviram a declaração de que ele estava contemplando os céus abertos e Jesus à direita de Deus. Eles ficaram tão enfurecidos que viram Estevão como um perigoso criminoso. Eles perderam todo o controle emocional. Já estavam cheios de ódios no coração, desejando ver o fim do homem de Deus. Passaram a gritar com altos brados palavras de condenação, de ira e furor. Era tão terrível para eles ouvir o que Estevão dissera de estar vendo a glória de Deus, que eles taparam os ouvidos com as mãos, totalmente desequilibrados e descontrolados. No acesso da fúria demoníaca, arremeteram unânimes contra ele. Conscientes do que estavam fazendo, agrediram-no não só verbal, como também fisicamente, com socos, murros, pontapés e pancadas no rosto e na cabeça, querendo destruí-lo. Levaram-no com violência para fora da cidade e ali o apedrejaram sem dó. Para dar uma impressão de que realizavam um julgamento legal, levaram testemunha contra Estevão, as quais, com mentiras e calúnias, depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Terceiro, Estevão perdoa os seus inimigos. Quando cruelmente apedrejado, Estevão demonstrou que era, de fato, um homem de Deus, convertido, cheio do Espírito Santo e de amor. Naquela hora terrível, ao sentir quando as pedradas faziam-lhe sofrer, já com dores atrozes e com o sangue escorrendo pela face e por todo o seu corpo, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. O texto diz: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. Que exemplo grandioso! Ele, ainda de pé, exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão viu que era chegada a sua morte, quando estava saindo deste mundo e adentrando nas regiões celestiais, na presença de Deus. Em seguida ele ajoelhou-se e clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes impute esse pecado. Estevão seguiu o exemplo de Jesus na cruz quando orou a Deus e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, conforme registra Lucas capítulo 23, versículo 34. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Enquanto na terra o quadro da morte de Estevão era tenebroso, com tanta fúria, ódio, violência e com o sangue inocente derramado, outro quadro era bem diferente do céu. Com toda a certeza, quando ele fixou os olhos no céu, viu um quadro belíssimo e glorioso. Mas estando ele cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55.
Assim como o mendigo Lázaro, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, Estevão também foi levado ao paraíso pelos anjos à presença de Deus e de Jesus. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, conforme registra Salmos de número 116, verso de número 15. Ele alcançou a grande bem-aventurança prevista em Apocalipse, e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Terceiro tópico: o avivamento diante do sofrimento. Primeiro, como os apóstolos teriam morrido. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registro de informações verbais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente diz que Pedro foi morto crucificado em Roma, mas teria pedido para ficar de cabeça para baixo para não se assemelhar ao seu mestre. Essa versão tem apoio em literatura antiga sobre os apóstolos de Jesus, mas como tradição. Outros dizem que ele morreu na terrível prisão em Mamertina, da qual ninguém escapava vivo. André teria sido muito torturado antes de ir para a cruz, na Grécia. João teria morrido por volta dos 100 anos de idade, de causas naturais, em Éfeso. Relatos dão conta de que Filipe teria morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu ou enforcado ou apedrejado, ou mesmo crucificado em Irápolis. A tradição da Igreja Católica afirma que Bartolomeu foi posto vivo num saco e lançado ao mar depois de ser açoitado. Mateus teria sido morto em decorrência de um ferimento de espada ou de causas naturais. Tomé teria sido morto às flechadas durante as suas orações, e a sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 depois de Cristo. Simão, apóstolo, pouco falado nos relatos bíblicos, teria sido morto em Roma durante um massacre no ano 70 depois de Cristo. Tiago, maior, teria sido decapitado em Jerusalém na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Tiago, menor, teria sido crucificado, assim como Jesus, no Egito, no ano de 62 depois de Cristo. Judas Tadeu teria morrido de causas violentas, mas não especificadas. Judas Iscariotes teve a sua morte relatada na Bíblia. Ele enforcou-se após trair Jesus por algumas 30 moedas de prata, conforme registrado em Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5. Segundo, o avivamento espiritual e o sofrimento. Nesse estudo, podemos constatar que Estevão teve forças espirituais diante do sofrimento a que foi submetido, tanto em termos físicos quanto emocionais. É possível que muitos crentes ao longo da história da igreja tenham sucumbido diante das pressões descomunais contra si, muitas vezes incluído a sua família, por não terem a força e o poder do Espírito Santo para resistir até a morte. Estevão foi um exemplo marcante e referencial de que somente sendo cheio do Espírito Santo o fiel pode suportar as terríveis pressões de um julgamento injusto, ilegal e tendencioso, e assim ser vitorioso diante de torturas psicológicas e físicas por causa da sua fé. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, dá forças aos servos e servas de Deus para enfrentar situações difíceis de tortura e castigos severos por professarem a sua fé em Jesus. Podemos ver na Bíblia a razão dessa força extra-humana que Estevão teve diante do sofrimento.
nas mãos dos seus executores. Além de ser cheio do Espírito Santo, o cristão precisa ter a alegria do Espírito Santo ou a alegria do Senhor. Esse é um fator importantíssimo para ser vencedor diante das lutas que possam surgir na vida cristã. No livro de Neemias, encontramos uma referência que nos mostra como podemos vencer as adversidades que se apresentam em nossa vida. Quando o apóstolo chorava, muito depois de ouvir a leitura da lei por Esdras, aliás, quando o povo chorava muito depois de ouvir a leitura da lei por Esdras, pois sentiam as suas faltas e pecados diante de Deus, Neemias, que liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém, convidou o povo para a leitura do livro da lei, que havia sido desprezado, numa assembleia solene, desde a manhã até ao meio-dia. Com a leitura feita com calma e explicação do seu sentido, o povo começou a chorar, mas Neemias levantou-se e exortou a todos para não se entristecerem. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Quando a alegria do Senhor resulta do enchimento do Espírito Santo, torna-se fonte de energia espiritual que dá força e poder aos que a possuem. A Bíblia mostra-nos diversas referências sobre essa alegria que vem de cima. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, os justos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmos de número 32, versos de número 11. Alegrar-se no Senhor e cantar alegremente é fator excelente para dar forças ao crente. Devemos anotar que tal bênção é para os que são retos de coração, ou seja, pessoas íntegras, tanto espiritual quanto moralmente. Outro salmo diz: alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Joel, o profeta do Pentecostes, também ressaltou a importância da alegria do Senhor ou do avivamento espiritual. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. Joel capítulo 2, versículo 23. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse como eles deveriam comportar-se na vida cristã. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sedes perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Veja quantos conselhos oportunos e necessários a uma igreja que precisa alegrar-se no Senhor. Ele diz que os irmãos devem regozijar-se no Senhor, mas prossegue doutrinando sobre essa alegria espiritual profunda e fortalecedora do ânimo do crente. Muitos caem, afastam-se, desviam-se, porque não conseguem ter uma vida cristã sadia e cheia de poder de Deus. Para tanto, Paulo diz que além de regozijarem-se, os irmãos devem saber que Deus requer que sejamos perfeitos, consolados, de um mesmo parecer, ou seja, que vivamos em acordo, em harmonia. E acrescenta que os servos de Cristo devem viver em paz. E em consequência disso, Paulo, e o Deus de amor e de paz será convosco. Paulo não só ensinava, como também já havia experimentado grandes sofrimentos, assim como os demais apóstolos, mas resistiu com graça e o poder de Deus na sua vida. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como os condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis.
Até esta presente hora, sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9 a 13. Diante de toda essa realidade adversa, Paulo não reclamou, não murmurou e nem queixou da sua situação. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses capítulo 1, versículo 19 a 21. Ele foi um grande exemplo e incentivador da alegria do Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Aos Tessalonicenses ele escreveu, regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. E voltando aqui para a lição, a conclusão dessa lição, ela nos diz assim: diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Então, meus queridos, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 7, que trouxe o título Estevão, o mártir avivado. Na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, nós voltaremos aqui para deixar aqui o subsídio da lição de número 8, que vai trazer o título O Avivamento Espiritual no Mundo. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.